A interdependência entre o crescimento da economia angolana e as receitas do petróleo. Este é o tema do irmão angolano Gerson Banza, que fez o seu mestrado em Portugal, minha família. É uma tese recheada de muita informação necessária para todos os angolanos e acredito que também, se os governantes angolanos terem acesso a esta tese, vão poder contratar este jovem aqui, minha família. Minha família, eu resolvi partilhar com vocês esta tese do mano Gerson Banza, porque é uma tese recheada de muita informação importante para todos os angolanos, para aquelas pessoas que realmente querem ver um desenvolvimento no país. O mano Gerson falou muito sobre a questão do petróleo no nosso país e isso aqui é uma informação muito importante. O mano Gerson é angolano de 29 anos de idade, nascido em Cabinda. Minha família, vamos acompanhar a tese do nosso irmão Gerson Banza. Conforme o tema da dissertação, a gente vê, ele faz uma relação entre o crescimento da economia angolana e as receitas provenientes do petróleo. Portanto, da investigação aqui feita, vários estudos, quer estudos abordados pelos autores nacionais, quer pelos outros autores internacionais, também já ressaltaram essa relação, principalmente autores nacionais, também já ressaltaram essa relação entre o crescimento, entre o petróleo e o crescimento da economia angolana. Portanto, ao nível da literatura aqui apresentada, o que nós procuramos fazer é apresentar uma nova abordagem, algo novo quanto a essa relação do petróleo e o crescimento da economia angolana. Portanto, o objetivo da investigação dessa dissertação é apresentar a importância ou a relevância do petróleo para a economia angolana. Portanto, com base naquilo que nós investigamos, os nossos resultados, nos permitiu levantarmos algumas conclusões e darmos algumas sugestões para ao nível da política, da nossa economia. Ou seja, os decisores políticos podem adotar alguma das variáveis aqui que serão propostas, do modo que haja as medidas, do modo que hajam ou que existam medidas que aqui consideramos relevantes para o crescimento da economia angolana, ou seja, para a melhoria do desempenho da economia angolana. Por exemplo, com a estimação que nós fizemos, porque nós, para fazermos a estimação, utilizamos o método OLS. OLS é um dos métodos que utilizamos para estimarmos nosso modelo, de modo a nós termos as conclusões e tirarmos, ou afirmarmos com certeza, de acordo com os resultados, as decisões que os decisores políticos podem aqui adotar, de modo a haver uma melhoria no desempenho da economia angolana. Por exemplo, com base nos resultados que aqui nós destacamos, os testes mostraram uma relação, fizemos 2 testes, quer no primeiro, quer no segundo, mostraram uma relação positiva entre o crescimento da economia angolana e as receitas do petróleo. Portanto, o que nos testes nos mostrou-nos que, quanto ao petróleo e a sua relação com o crescimento do PIB real per capita, o petróleo mostrou-se positivo, ou seja, os resultados mostraram sinais positivos, quer ao nível dos coeficientes, quer ao nível da probabilidade. Portanto, aqui o que nos fez afirmar que o petróleo aparece como um recurso estratégico e o motor do crescimento da economia angolana. Portanto, este tipo de resultado nos levou a concluir o seguinte, que ao nível da política, os decisores políticos tendem a permitir mais incentivo no que tange ao aproveitamento do petróleo. Incentivo este que vai não só beneficiar apenas
o próprio setor petrolífero, mas também são benefícios, são incentivos que vai permitir com que a economia estivesse preparado, né? Estivesse ajudar aqueles pequenos desequilíbrios que têm estado a existir na economia em períodos de crise. Por isso que, com base naquele resultado que nós tivemos daquela relação, porque nos 2 testes o petróleo mostrou ser bastante preponderante para a economia angolana. Então, qual é a aposta? A aposta é incentivar mais o setor petrolífero. Este incentivo não vai só beneficiar o próprio setor, mas também vai auxiliar a economia em períodos de crise. A outra sugestão a nível da política que nós vimos aqui, porque na nossa estimação utilizamos algumas variáveis moderadoras, e aí uma dessas variáveis que nós aqui utilizamos é a democracia. Portanto, a democracia, não só a democracia, também utilizamos o próprio capital humano e os investimentos. Os resultados mostraram quer para o capital humano, quer para os investimentos, quer para a democracia e principalmente para a democracia. Os resultados mostram que o país precisa se rever ao nível de democracia. Por quê? Os resultados indicaram que uma relação positiva entre a própria taxa de crescimento do PIB real per capita e o nível de democracia. O que estou querendo dizer é que nas estimações aqui feitas, mostraram uma relação positiva entre a democracia e o crescimento da economia angolana. O que eu estou querendo dizer aqui é, ao nível da democracia, qualquer tipo de incentivo positivo, uma melhoria no próprio setor, uma melhoria da democracia ao nível do país, os resultados nos indicaram que isto vai provocar uma certa melhoria no que tange ao desempenho da economia angolana. O que estou querendo dizer é que a democracia apareceu como uma das variáveis também auxiliares importantes e determinantes para a economia angolana. Por isso que ao nível das decisões políticas, o trabalho sugere que o país tem de se rever ao nível da democracia. Esta revisão ao nível da democracia vai nos permitir ter um reflexo positivo ao nível da taxa de crescimento econômico, tal como ao nível de investimento em capital humano. Quando eu me refiro a investimento em capital humano, o trabalho ressalta que é necessário investir mais em educação. São também variáveis. Esta também é uma das variáveis importantes para incentivar o crescimento econômico do nosso país. E aqui quero deixar o recado que, para quem quiser ter mais informação, mais conhecimento no que tange essa relação, que aqui nós focamos do crescimento econômico e o petróleo, no caso de Angola, nós aqui pedimos que, aqui eu posso deixar o anúncio que brevemente a dissertação estará disponível nas plataformas internacionais e nas revistas internacionais. Acho que daqui a menos de um mês isto estará disponível, e solicito para quem quiser mais informação, vou deixar aqui os contactos para algumas discussões no privado. Para quem quiser, a gente discute sobre essa relação do crescimento econômico e o petróleo de Angola.